I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. Nesse Fronteiras de hoje, o James Webb brilhará. Afinal, serão 2 notícias com resultados coletados dessa máquina maravilhosa que a humanidade produziu. Perfeitamente, Rodrigo. Primeiro, o nosso papo será sobre uma espécie de vento assassino de galáxias, quase um filme de terror astronômico. E em seguida, uma atualização deles, os Little Red Dots, que já estão virando arroz de festa aqui no nosso programa. Marco, eu estava acompanhando as últimas publicações e me deparei com um estudo que saiu no dia 10 de junho na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Letters, liderado por Rebecca Davis, das Bern University of Technology, e ele pôde finalmente responder uma pergunta que intriga os astrônomos há anos. Afinal, por que tantas galáxias massivas no universo primitivo ficaram inativas tão cedo? Esse é um problema fascinante. No universo jovem, havia apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang, esperava-se que as galáxias estivessem em pleno crescimento, produzindo estrelas em abundância. Mas os astrônomos continuavam encontrando grandes quantidades de galáxias já inativas nessa época. Os modelos tradicionais da evolução galáctica simplesmente não conseguiam explicar uma transição tão abrupta. E a resposta pode estar em uma galáxia chamada Cristal 02. Usando o James Webb e o ALMA juntos, o James Webb no infravermelho, capaz de enxergar através das poeiras das regiões de formação estelar, e o ALMA com suas antenas captando comprimentos de ondas submilimétricos, ideal para detectar gás frio. Os pesquisadores então encontraram algo impressionante, um gigantesco fluxo de gás frio em alta velocidade se estendendo para longe da galáxia, um vento assassino. E a origem desse vento é quase irônica. A Cristal 02 está formando estrelas a uma taxa 2 vezes maior do que as galáxias semelhantes nessa mesma época. É um período de crescimento frenético, mas quando as estrelas mais massivas esgotam o seu combustível e explodem como supernovas, elas lançam ventos tão poderosos que expulsam o gás necessário para as próximas gerações de estrelas. A galáxia está literalmente sendo destruída pelo seu próprio sucesso. E os números mostram o quão desequilibrada essa batalha é. A taxa de ejeção de gás é o dobro da taxa de formação estelar. Para cada quantidade de gás que a Cristal 02 consegue transformar em estrelas, o dobro está sendo lançado para o espaço intergaláctico, irrecuperável. A própria Rebecca Davis resumiu assim: regiões densas do universo são como cidades extremamente ativas, onde galáxias colidem e passam por explosões frenéticas de formação estelar. Mas, quando as estrelas mais massivas explodem, os ventos removem justamente o combustível para as próximas gerações. E a Cristal 02 não é uma galáxia isolada. Aliás, ela é o resultado de múltiplas galáxias nos estágios finais de fusão. Durante essas colisões cósmicas, o gás é canalizado para os centros galácticos, o que desencadeia exatamente esse frenesi de formação estelar. Se esse processo continuar no ritmo atual, a galáxia poderá estar completamente inativa em menos de 50 milhões de anos. Em termos astronômicos, isso é um piscar de olhos. A Via Láctea, para dar uma comparação aqui para vocês, ouvintes, está formando estrelas há mais de 10 bilhões de anos e ainda tem gás para continuar por mais bilhões. E o contexto que torna essa descoberta ainda mais significativa é que estamos observando a luz que viajou por mais de 12 bilhões de anos até chegar aos nossos telescópios. Capturamos com riqueza de detalhes um processo ocorrendo com um universo que tinha menos de 10% da idade atual. Mas, Rodrigo, o que torna isso de um caso curioso em uma explicação de peso é a escala do levantamento por trás dessa descoberta. A Cristal 02 faz parte do Alpine Crystal JWST, sigla para James Webb Space Telescope, que inclui outras 17 galáxias do universo primitivo. E as observações desse conjunto mostram que quase metade das galáxias massivas da época estavam interagindo com companheiras próximas, o que indica que fusões e os ventos assassinos que elas desencadeiam
eram fenômenos amplamente disseminados. A Cristal 02 não é uma exceção bizarra, é um exemplo representativo. E essa descoberta tem uma dimensão que vai além da evolução das galáxias. O gás ejetado carrega consigo os elementos pesados produzidos por supernovas. Esses elementos enriquecem o meio intergaláctico e eventualmente são incorporados por outras galáxias. E quem sabe planetas e vida. A Cristal 02, ao se destruir como fábricas de estrelas, está plantando as sementes de outros sistemas cósmicos. Os próximos passos da equipe de Davis são justamente verificar se a fração de galáxias que passa por esse processo é consistente com o número de galáxias inativas que observamos hoje. Ou seja, será que esse mecanismo sozinho explica todas as galáxias inativas do universo primitivo ou existem outros processos complementares? Com mais 17 galáxias no levantamento para estudar, as respostas podem estar mais próximas do que nunca e o James Webb Space Telescope está apenas começando a atuar. E por falar no James Webb resolvendo mistérios, Marco, você mencionou na abertura os Little Red Dots. E olha só a coincidência. Também no mesmo dia 10 de junho, saiu uma nova descoberta sobre eles, que podem ser o maior avanço desde que esses objetos apareceram pelas primeiras vezes nos nossos dados. Parece que o Webb finalmente encontrou todas as peças do quebra-cabeça no mesmo lugar. Rodrigo, os Little Red Dots já viraram quase um personagem recorrente aqui no Fronteiras e com razão. Para quem não lembra, eles começaram a aparecer logo que o telescópio espacial iniciou o envio dos dados em 2022. São objetos estranhos, compactos, avermelhados, que surgem em abundância cerca de 600 milhões de anos após o Big Bang e simplesmente desaparecem antes que o universo atinja 2 bilhões de anos de idade. Alguns cientistas chegaram a dizer que eles haviam quebrado a cosmologia. E a pergunta que ficou no ar desde então é: o que são essas coisas? Várias hipóteses foram propostas, mas uma ganhou força em especial: a ideia de que seriam as chamadas estrelas de buracos negros, um tipo de buraco negro supermassivo em crescimento acelerado, alimentando-se vorazmente envolto por uma densa nuvem de gás. O problema é que até agora ninguém tinha conseguido reunir evidências observacionais sólidas sobre isso. Tudo mudou com um objeto chamado Glimpse 17775. Cara, isso é muito fascinante. É quase como uma nova categoria de estrela surgindo. E o James Webb só conseguiu observá-lo com a profundidade necessária graças a uma ajuda do bom e velho Albert Einstein. O Glimpse 17775 estava posicionado atrás de um aglomerado de estrelas chamado Abell S1063, que funciona como uma lente gravitacional. A gravidade enorme do aglomerado curva o espaço-tempo ao redor, defletindo e ampliando a luz do objeto que está atrás. Na prática, isso transformou 30 horas de observação em algo equivalente a 80 horas. Sem esse efeito previsto pela relatividade geral de Einstein, não teríamos o espectro mais profundo já obtido de um Little Red Dot. E foi nesse espectro que a equipe liderada por Vassily Kokorev, da Universidade do Texas, em Austin, encontrou o que eles mesmos descreveram como todas as peças de um quebra-cabeça espalhadas pelo chão. Emissões de um elemento que não correspondem à nuvem de gás comum, mas sim pelo espalhamento por elétrons, típico de uma fonte de radiação envolta por um denso casulo gasoso. Sinais de fluorescência, radiação absorvida por hélio e o detalhe mais revelador: linhas espectrais de ferro em alta quantidade que a equipe chamou de uma floresta de ferro. Essa floresta de ferro é uma assinatura específica de buracos negros supermassivos em acreção acelerada, exatamente o cenário previsto para uma estrela de buraco negro. E gente, acompanha-nos que tem mais. Esse modelo também explica algo que intrigava os astrônomos desde o início, que é o fato de os Little Red Dots serem surpreendentemente fracos em raio-x. Se eles estão envoltos por casulos densos de gás, esses casulos simplesmente absorvem essa radiação de alta energia antes que ela chegue até nós. E o desaparecimento deles? Bom, também se encaixa. Parece de fato que as pecinhas estão se encaixando. Se são buracos negros supermassivos em surtos breves e intensos de crescimento, eles simplesmente se extinguem depois desse período frenético. Ou o próprio buraco negro acaba removendo o gás e a poeira que os ocultam.
e eles evoluem para galáxias ativas mais típicas, mudando de aparência. O Kokorev disse uma coisa sensacional, entre aspas, tudo se encaixa, nada está quebrado, e isso torna ainda melhor o quebra-cabeça que é o nosso universo. Mas Rodrigo tem um detalhe honesto nessa história que merece ser dito. O Glimpse 17775 é ligeiramente diferente dos outros Little Red Dots. A categoria espectral típica deles, chamada de quebra de Balmer, aparece mais fraca nesse objeto, provavelmente porque ele está cercado por uma galáxia hospedeira massiva que dilui esse sinal. Ou seja, temos as evidências mais completas já reunidas, mas o caso ainda não está 100% fechado. O próprio Kokorev estima que em 1 ou 2 anos teremos as respostas definitivas sobre o que alimentam essas fontes. O que, convenhamos, uma das melhores notícias possíveis para um programa como Fronteiras do Infinito, pois significa que os Little Red Dots vão continuar aparecendo por aqui. E no meio de um dia em que James Webb nos entregou tanto de ventos assassinos de galáxias a quebra-cabeça do universo primitivo, fica a certeza de que essa máquina ainda tem muito a nos revelar. No fundo, Rodrigo, as duas histórias de hoje contam a mesma coisa, de que o universo primitivo era um lugar muito mais violento, acelerado e efêmero do que imaginávamos, com galáxias que emergiam e findavam seus ciclos num piscar de olhos cósmico. Objetos misteriosos que surgiam e desapareciam antes que o universo chegasse à sua adolescência. E o mais bonito é que, após 13 bilhões de anos, somos nós, seres feitos de poeira de supernova, que estamos olhando para trás e finalmente entendendo o que aconteceu. O James Webb não está apenas nos mostrando o universo jovem, ele está nos contando a nossa própria origem. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.